Existem alguns assuntos que é de praxe todo mundo falar e querer te explicar, mas existem outros que talvez um consultor de franchise ou boa parte deles não vão querer te falar. Meu nome é Marlon Lúcio e eu sou do Fabricando Sinergia e estou aqui para te ajudar a como transformar o seu negócio em uma franquia do absoluto zero. Galera, nesse vídeo eu vim aqui para falar para vocês sobre um assunto bem delicado, né, que todo mundo sabe e conhece, até mesmo as pessoas que não são franqueadoras, né, os negócios que não são franqueadores passam por isso também, mas os franqueadores eles passam por isso com um pouquinho mais de dificuldade. Você que tem seu negócio e que ainda não é uma franqueadora, bem provável que passa por alguns momentos aí com seus funcionários, com seus gerentes, com seus coordenadores, bem delicados em parte com relação, né? Você ter essa relação, mas ainda os seus funcionários e colaboradores têm uma posição em relação a você que é abaixo, né? Que precisa aí estar abaixando a cabeça, vamos dizer assim, e ouvir o que você está falando. A palavra final é sua, né? E esses funcionários têm que acatar as suas ordens, né? As suas direções. Mas quando você se torna uma franqueadora, a sua ligação e o seu relacionamento com as pessoas que tocam as outras unidades do seu negócio, as unidades franqueadas, eles não são mais seus funcionários, eles não são mais seus colaboradores. Então, tudo tem que ser chegado a um consenso comum, principalmente o que não está escrito na COF, o que não está escrito no contrato, porque não dá para se escrever tudo no contrato, não dá para se escrever tudo na COF. Então, a sua relação e as decisões ali que têm que ser tomadas precisam ser tomadas em comum acordo. Eu estou aqui para falar para você um pouquinho sobre essas decisões e quais as consequências de deixar de tomar uma decisão importante por conta aí de um franqueado ou de um grupo de franqueados. A primeira parte dessa relação entre franqueador e franqueado, e a parte mais delicada talvez, é a parte de decisões quanto ao serviço e produto, né? Isso realmente precisa estar na COF, na circular de oferta de franquia, precisa estar no contrato de franquia e deixando muito bem descrito o que o seu franqueado vai vender, o que ele pode incrementar nesse produto ou serviço e o que ele não pode em hipótese alguma incrementar. Isso vai estar escrito de maneira rigorosa, de maneira clara e objetiva. Vocês têm que olhar, né, ter uma visão geral, porque o seu franqueado muitas das vezes ele vai ter boas ideias, excelentes ideias, mas você tem que ter uma visão geral e mais futura, porque esse incremento, por exemplo, num negócio, ele pode trazer benefícios quanto malefícios. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava assistindo uma live, né, com alguns franqueadores e etc. E conversei também com outros franqueadores da área de educação. No momento que a gente grava esse vídeo, a gente está passando por uma pandemia, né, do coronavírus em 2020. Então, diversos negócios estão sofrendo, estão realmente passando por um momento muito difícil e bem provável que muitos deles não passem, né, dessa crise. Então quebrem realmente por não conseguir receita, não conseguir fazer receita durante esse momento e não poder honrar com os custos do negócio. Mas essas franqueadoras que eu comentei, elas são da área de educação.
São franqueadoras, a gente sabe que franqueadoras da área de educação, né, empresas da área de educação, seja de língua, seja técnico, o que for, nos meses aí de fevereiro, março, até abril, é o mês que eles enchem o cofre, né, enchem o cofrinho ali, fazem o máximo de vendas possíveis para conseguir se manter durante o ano. Porque, por algum motivo, é o mês, é a época aí que o mercado ele realmente contrata esses serviços. No decorrer do ano existem contratações, existem inscrições nos cursos, mas nesse momento é o carro-chefe, são esses 2 meses. E essa pandemia que a gente teve caiu que no final de março aí foi que estourou, foi que os negócios tiveram que fechar, foi que escolas tiveram que parar de dar aula. E aí uma franqueadora, ela falou, poxa, a gente vendeu a quantidade, praticamente quase a quantidade que a gente tinha de meta para esses meses, vendeu aí 80% dos cursos, mas agora a gente tem 80% dos cursos vendidos para entregar, né? E se a gente não entregar, o que vai acontecer é que as pessoas vão começar a cancelar, porque todo mundo está cancelando serviços que não estão sendo executados, né? Todo mundo que hoje contrata um serviço mensal, né, durante essa crise que a gente está vivendo, estão cancelando os serviços, como academia, como serviços que não estão sendo prestados, né? Então, esse foi o estalo dessa franqueadora, que falou, poxa, vamos continuar prestando o serviço. E aí ele ia começar a dar esse curso online do zero, e aí começou a conversar com um franqueado, ver o que o franqueado achava, com outro franqueado, ver o que ele achava, com outro franqueado, e aí chegou numa franqueada específica, ela falou, fulano, né, que no caso era o CEO aí da franqueadora, fulano, você já conversou com o outro ciclano, que era um dos franqueados de tal lugar? Ele falou, não, ainda não falei com ele sobre isso. Ela falou, então conversa, porque ele já está fazendo isso. Ele não criou uma plataforma de estudo, mas para os alunos dele lá, ele já está fazendo através de ferramentas que já existem, né? Então ele não gastou com plataforma, não gastou com nada. E ele foi falar com esse franqueado, e o franqueado já estava fazendo isso desde o início da crise, para não perder os alunos, para não ter cancelamentos, para etc, etc, etc. E aí ele, em vez de criar uma plataforma, que eram os planos dele, né, ia gerar muito mais custo, ia ter um valor, né, um preço mais alto nesse serviço. Ele começou a usar também uma plataforma de conferência que já existia para estar tratando com os alunos, viu e estudou como que esse franqueado estava fazendo lá, qual foram as dificuldades que esse franqueado enfrentou lá, quais foram os prós e os contras, e disseminou essa ideia para a rede, e hoje eles estão tocando 90% dos cursos, aí eles estão tocando realmente online, né? Quase 80% dos alunos que estavam cadastrados não cancelaram, né? Aliás, 80% aceitaram continuar o curso online, outros 10% mais ou menos decidiu utilizar de postergar a inscrição para o segundo semestre, e outros 10% realmente cancelou e não tinha muito o que fazer, tá? Mas você vê só a ideia, né? Como que a franqueadora ela teve uma ideia, teve uma brilhante ideia, só que um franqueado já tinha tido essa ideia antes dele. Então, essa relação franqueadora-franqueado, é importante a comunicação ser clara, ser rápida, né? A gente sabe que não dá para você tratar com um franqueado por WhatsApp, né? É quase impossível você tratar com um franqueado pelo WhatsApp, porque se você tem uma rede de 10 franqueados, tudo bem, dá certo ainda você fazer isso, mas quando você passa para 20, 50, 100, 200, 500 franqueados, é impossível você tratar de suporte com o franqueado através de WhatsApp. Você precisa ter um sistema ali dedicado para receber as solicitações dos franqueados, um sistema ou uma plataforma para você dar conta de todo aquele volume de solicitações
que vão aparecer, volume de sugestões e reclamações que vão aparecer, e você vai utilizar dessa ferramenta para organizar ali as solicitações em fila e não dar mais atenção para um franqueado do que para outro, porque isso também vai dificultar aí, a relação sua com um franqueado ou com outro franqueado. Bom, existem vários métodos e várias teorias que é para pautar essa relação entre franqueado e franqueadora, mas eu levo quase que na veia ali 3 letras que representam aí a espinha dorsal de qualquer relação entre franqueador e franqueado. Bom, essas 3 letras é ACM. Eu costumo levar para todo mundo que eu presto consultoria, para todo mundo que eu faço qualquer trabalho, para estar implantando nas empresas essa teoria, né, vamos dizer assim, esse quase mantra que eu levo para a gente conseguir uma relação bem saudável entre as empresas, que é desde que a empresa ela atrai o lead, né, interessado em comprar a franquia, até o momento que esse lead se torna uma oportunidade de vendas, passa ali pelo pré-venda e aí cai no executivo de contas. Esse executivo de contas ele trata, né, desse lead, dessa pessoa que está interessada, e aí sim consegue vender essa franquia, essa pessoa adquire a franquia e se torna um franqueado. Basicamente, ACM quer dizer atrair, conquistar e manter. Então você imagina só que todo mundo tem que passar por esse funil, vamos dizer assim, tem que passar por esse momento para se tornar um franqueado. E a franqueadora ela tem que se apegar muito e muito bem nessas 3 letras, né, nessas 3 palavras, para conseguir manter o seu franqueado, para conseguir atrair o seu lead interessado. Então eu vou começar por atrair, né? Você sabe que você precisa atrair pessoas interessadas em comprar a sua franquia, você precisa atrair pessoas interessadas em fazer parte do seu projeto, antes mesmo de você vender franquia, antes de você ter uma COF, uma circular de oferta de franquia. Porque qualquer um pode chegar para você e falar assim, poxa, o seu negócio é franqueável. Você pode comprar uma consultoria aí e o consultor chegar e falar assim, olha, o seu negócio é franqueável. Ou não, ou o consultor ele ser realista, né, e superficialmente olhar para o seu negócio e falar que ele não é franqueável. Mas e se ele falar que o seu negócio não é franqueável, mas tiverem pessoas interessadas em comprar a sua franquia? Poxa, então o seu negócio é franqueável ou não é? Porque o consultor diz que não é, mas existem pessoas interessadas em comprar o seu negócio, então em quem acreditar e como saber? Eu costumo falar que o negócio ele só não é franqueável se não tiver ninguém querendo comprar a franquia. Se tiver pelo menos uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas querendo comprar uma franquia daquele modelo, as pessoas, ninguém vai poder falar, né, as pessoas ou os consultores, ninguém vai poder determinar que o seu negócio ele não é franqueável. Eu acredito que todo negócio pode ser franqueável, só que não necessariamente são franqueáveis. Então você precisa primeiro descobrir isso antes de gastar dinheiro com um escritório de direito, antes de gastar dinheiro com uma consultoria de franquia. E como você descobre isso? Como que você, provavelmente você já deve ter visto um vídeo meu falando exatamente isso, falando exatamente sobre esse primeiro momento pré-consultoria, esse primeiro momento pré-tirar 200 mil do bolso, tirar 100 mil do bolso para estar investindo, gastando muito menos, primeiro descobrindo se realmente não tem nenhum furo no barco antes de colocar ele na água. A gente sabe que não adianta você colocar um barco na água antes dele estar pronto, porque você pode colocar esse barco na água e na verdade esse barco não é um barco, é um avião, e aí você vai ter surpresas que vão determinar se o seu negócio vai ter sucesso ou não. Como já falei também, eu já vi diversas empresas
quebrarem tentando franquear a sua marca, porque começou o prédio de cima para baixo e não de baixo para cima, como o método expansão acelerada ele determina e ele mostra para a gente. Beleza? Mas vamos lá então. Você atraiu seus clientes, os seus interessados, certo? Você criou campanha, você fez uma arte, igual eu já falei, provavelmente eu vou colocar em algum lugar aqui esse vídeo que fala sobre isso. Se eu não colocar aqui de qualquer forma, pode ir no meu YouTube, no Instagram, que você vai achar, no Facebook, que você vai achar um vídeo falando sobre isso, falando exatamente como você atrair sem gastar muito, gastando muito pouco. E aí você atraiu. As pessoas estão entrando em contato com você, as pessoas estão entrando no seu Facebook, no Facebook da empresa, perguntando sobre a franquia, querendo saber sobre a franquia. Você precisa ter aonde receber essas pessoas, né? Você precisa ter uma landing page que vai abrigar aí esse formulário para estar atraindo e estar cadastrando essas pessoas. A primeira coisa, né, eu utilizo de uma ferramenta muito legal, se chama ProLead, né? Eu vou tentar deixar aqui na descrição essa ferramenta, e aí você pode criar landing page nessa ferramenta, é bem didático mesmo, você cria da maneira que você quer, você coloca a sua logomarca em PNG ali, bem bonito, você cria o jeito do formulário que você quer, você coloca um vídeo da sua marca, então você cria uma página realmente como você quiser nessa ferramenta. Vou deixar o link aqui embaixo, e é uma ferramenta muito acessível, sabe? Não é uma ferramenta que só grandes empresas, como algumas, conseguem contratar. Essa ferramenta é exatamente para aquela pessoa que quer testar, que basicamente é o que eu falo, nada é ou não é antes de testar. É como se fosse na medicina, não se pode lançar uma vacina antes de testar, e testar muito, porque você não sabe o resultado daquilo, então não tem como falar se é bom ou se é ruim antes de se testar. Então o seu negócio não tem como falar se ele vai ser uma boa franqueadora ou uma má franqueadora antes de testar. E a melhor forma de você testar é desse jeito. Então entra no link aqui e conhece um pouco dessa ferramenta depois de terminar de assistir o vídeo. De qualquer forma, pessoal, você testou, as pessoas estão ali se cadastrando na sua página, né? As pessoas estão atrás ali de querer saber mais sobre a sua franquia. Então você vai conversar com essas pessoas, explicar como que está funcionando. Se a pessoa realmente disser que quer a coffee, porque se a pessoa ela conhece o mundo de franquia, ela sabe que ela só pode comprar uma franquia depois de 10 dias que ela estiver com a coffee na mão. E se essa pessoa realmente estiver interessada, ela vai querer ter a coffee na mão, a circular de oferta de franquia, o mais rápido possível, para estar sabendo o todo sobre a franquia. Ela sabe que pela lei de franchise, você é obrigado a colocar tudo, né, as claras na coffee, então ela vai querer ter essa coffee na mão o mais rápido possível. Você explica, né, que a coffee, que você não tem nenhuma unidade franqueada, você tem uma unidade piloto dando certo, e explica como que o negócio funciona, e explica que você mandou para revisão a coffee e logo mais você vai ter uma nova revisão dessa coffee para estar mandando para essa pessoa. E aí você tem uma pessoa assim, você tem 2, 3, 4, 5. Então eu acho que talvez seja o momento aí, e eu posso te ajudar nisso também, de você escrever a sua coffee, de você ter realmente a sua coffee escrita por um corpo jurídico, né, com conteúdo ali jurídico, porque precisa o conteúdo de negócio precisa se misturar ali com conteúdo jurídico, porque a sua coffee precisa ter as claras, tudo que a sua coffee, né, o seu negócio, ele representa, e aí precisa ter tudo isso, as claras, dentro
desse documento tão importante. Então, realmente precisa ter, sim, né, precisa ser comercial o documento, precisa ser de business, precisa ter ali o conteúdo de negócio mesmo, de como ganhar dinheiro com o negócio, mas precisa ter o conteúdo jurídico, porque a COF ela é uma extensão do contrato. E pela nova lei de franchise, antes de 2020, aí, que a gente está nesse momento que está gravando o vídeo, antes disso você não precisava assinar a COF. Agora você precisa que o interessado ele assine a COF. Então você vai precisar que ele imprima a sua COF ou que você faça uma assinatura digital, como tem algumas plataformas que fazem assinatura de contrato. Então o recebimento da COF ele é como se fosse você precisa de assinatura, né, e a notificação desse interessado em se tornar franqueado que você realmente mandou a COF para ele. Né? Porque lá na frente, se você vender a franquia, ele assinar contrato, etc, 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 se ele provar, né, conseguir provar que você não mandou a COF para ele, ele pode anular o contrato. Então ele pode ficar livre de multas, etc, etc. Se ele conseguir provar que ele fez o pagamento para você da franquia ou que ele assinou o contrato de franquia antes de 10 dias que eles estavam com a COF, ele pode anular o contrato e ficar livre de multas e etc, etc. Então, realmente você precisa se atentar nesse comecinho. Eu sei que bate uma ansiedade de fazer logo essa pessoa assinar um contrato de franquia. Você, principalmente você que não tem nenhum franqueado, tá com 0 franqueado atrás dos seus primeiros franqueados, e aí aparece um que ele quer comprar sua franquia, ele fala, eu tenho aqui 50 mil, eu tenho 150 mil, eu quero pagar à vista pela franquia, vende para mim logo essa franquia. E aí você nem mandou a COF ainda para esse franqueado, esse interessado, e aí você quer receber o mais rápido possível, só que se você receber dessa pessoa, que seja R$1 que for, se você vender o setup, né, os produtos, os materiais para essa pessoa, e ela te pagar, lá na frente ele pode anular o contrato de franquia e isso ser muito danoso para o seu negócio, né, e ficar livre de multas, etc., livre de multa contratual do negócio, livre de devolver talvez os produtos ali que você deu em consignação, livre de devolver os equipamentos que talvez você tenha fornecido em consignação para esse franqueado. Então pode acarretar um monte de problemas que você não quer lá na frente. E talvez se 1, 2, 3 ou 5 franqueados fizerem isso com você, você pode até chegar a quebrar, porque você não estava preparado para aquilo. O seu budget ele não estava contando com isso no médio prazo. E aí pode vir a colocar a sua empresa, né, em maus bocados, tá? Bom, você atraiu, você tem um monte de gente interessada, e agora como que você conquista? Como que você vai conquistar o seu franqueado? Né? Ele já comprou, já está há 10 dias no seu negócio, mas mesmo o franqueado, né, que ele compra a franquia, tudo bem, ele entra super empolgado, você vai perceber isso no seu treinamento, ele vem, com os nervos à flor da pele, né, no bom sentido falando, querendo trabalhar, né, arregaçando as mangas ali, sangue no olho, faca no dente realmente, ele quer cair para cima do mercado, ele quer trabalhar, ele quer vender, ele quer executar o serviço, mas ainda lá no fundinho ele tem mais empolgação do que confiança. É uma relação de mais, nesse primeiro momento, mais de amor, de paixão pela franqueadora do que de amor. Então você vai precisar realmente conquistar esse franqueado. Você vai precisar que esse franqueado ele se entregue de coração para a marca e que ele se sinta acolhido pela marca. Seja transparente, extremamente transparente com o seu franqueado. Mostre para ele como que a franqueadora ganha dinheiro, como que os franqueados ganham dinheiro, como que o mercado está, como que os concorrentes ganham dinheiro. Mostre que existe concorrente. Não adianta falar, por mais que o seu negócio ele seja extremamente inovador, ele seja extremamente único, ainda existe concorrente. Eu ouvi uma vez sobre o
um dos diretores do McDonald's falando que existe sim concorrente para o McDonald's e não é o Burger King só, né? O Burger King é também. Concorrente do McDonald's pode ser um senhor que a 2 esquinas antes do McDonald's vende pipoca, por exemplo. Eles falam que qualquer um que tampe a fome, o buraco no estômago das pessoas é um possível concorrente do McDonald's. Então eu preciso saber quantas pipocas aquele senhor vende por dia, quanto que custa a pipoca dele, qual que é a margem de lucro dele, tudo isso, e eu tenho que saber isso numa escala muito maior de todo o bairro e cidade que eu estou instalado com as minhas unidades do Mac. Então você imagina só que o seu negócio pode ser inovador, pode ser disruptivo, pode ser o que há de mais novo no seu bairro, na sua cidade, no país ou no mundo. Mas você precisa identificar que se o seu consumidor ele não adquirir o seu produto ou serviço, quem que vai suprir essa dor do seu consumidor? Quem que vai tapar esse buraco que você poderia tapar, mas quem que vai tapar no seu lugar? Então você precisa ter isso realmente quantificado, estudado e levado a fundo ali para você conseguir ser a mais, fazer algo a mais do que os seus concorrentes para conseguir conquistar o seu consumidor. Tá? E aí você conquistou seu consumidor, e como que você conquista seu consumidor? Porque prestação de serviço, como eu já falei, qualquer outro concorrente de uma outra marca, outro segmento até, pode atender o seu consumidor, pode tapar esse buraco. O serviço de qualidade é sua obrigação. A atenção na hora de atender é sua obrigação. Um atendimento impecável é sua obrigação. Sabe o que não é sua obrigação? E o cliente ele vai talvez achar isso um suprassumo? Sua obrigação não é saber, por exemplo, a data de aniversário do seu cliente ou lembrar disso na data correta. Então, durante o atendimento, se for um serviço recorrente, principalmente, durante o atendimento, descubra qual é a data de aniversário do seu cliente. Descubra qual é a data de aniversário do filho do seu cliente. Descubra qual que é o time de futebol que o filho do seu cliente torce. E quando esse time de futebol ganhar, manda um cartão para o seu cliente. Manda uma mensagem de WhatsApp, pega uma imagem na internet do time de futebol e manda para o seu cliente e fala assim, nossa, eu queria dar os parabéns para o seu filho aí que o time dele ganhou. Falou, cara, e no WhatsApp, para você lidar com o seu cliente, com o seu franqueado e etc., no WhatsApp você consegue manter essas comunicações. Você faz uma lista de transmissão para todos os franqueados que torcem para o time X. Faz outra lista de transmissão para todos os franqueados que torcem para o time Y. E manda um parabéns para essa lista de transmissão quando o time Y ganhar, quando o time X ganhar. Isso você traz experiência. Sabe o que isso vai fazer? Vai fazer com que o seu franqueado ele faça a mesma coisa com os seus clientes. Porque não tem ensinamento melhor do que o exemplo. Então, se você trata o seu franqueado como um cliente especial, mostrando que ele é especial para você, mostrando que ele é único para você e que você se dedica inteiramente para que a experiência dele na marca seja incrível, quando você falar para ele fazer a mesma coisa com o consumidor, ele vai ver que é possível fazer porque você faz. Ele vai ver que ele não é tão difícil assim fazer porque você faz. Então isso é o exemplo, é você ensinar pelo exemplo. Eu vi uma história, não sei se é verdadeira, tá? Mas de uma tribo indígena que eles, em hipótese alguma, eles castigavam os jovens. Né? Existiam diversos erros que os jovens cometiam. A tribo indígena era extremamente rígida, né, para que eles consigam manter o seu espaço ali, que eles consigam permanecer com suas culturas vivas, e muitas das vezes os jovens ali, que a gente sabe, eles saíam fora das regras, eles quebravam as regras, eles erravam, mas em hipótese alguma o cacique
ele deixava que os jovens fossem castigados, que eles fossem sequer corrigidos. Ele não corrigia o erro que o jovem estava demonstrando ali, executando e errando. Ele dizia que, e a cultura dessa tribo, ela dizia que os jovens devem ser ensinados através do exemplo, né? Porque se ele vê, ele errou, mas se ele vê que adulto nenhum erra daquele jeito, talvez ele erra uma, duas ou até 3 vezes, mas bem provável que a 4ª vez ele não vai errar, né? Então eles faziam isso de maneira como lei, como regra, e realmente funcionava, porque há muitas gerações eles tratavam dessa forma, e o índice ali de jovens que se perdiam dessa tribo era muito pequeno. Então você vê que funciona o exemplo, inteiramente o exemplo. Às vezes você não precisa, propriamente dito, corrigir o seu franqueado com mais força, né? Por mais que está lá no contrato que o seu franqueado ele não pode, por exemplo, introduzir outro produto, né, no hall ali de produtos da franquia. Poxa, você vende, sua franquia ela é de conserto de celular, tá? E aí você fornece uma capinha de gel para o seu franqueado ele revender para os clientes que traz ali o celular para arrumar. E o seu franqueado ele percebe que algumas pessoas querem uma capinha de plástico, porque é mais rígido, sei lá. E aí ele começa a vender. Ele vai lá na 25 de março, compra 1 milhão de capinhas de plástico e começa a revender. E aí você descobre que ele está revendendo essa capinha. E aí o que acontece? Poxa, no contrato está escrito que ele vai ter uma multa de R$500 caso ele introduza outro produto que não esteja na carteira de produtos da franqueadora. E aí você vai aplicar essa multa de R$500 no franqueado? Ele tentando fazer mais vendas, ele está tentando, na verdade, melhorar. Eu agiria da seguinte forma: pede para esse franqueado mandar para você uma amostra de cada tipo de capinha que ele introduziu, e aí você vai estudar essas capinhas, você vai pedir teste para essa capinha, talvez você desenvolva um fornecedor homologado sobre essa capinha, para estar fornecendo para a rede toda essa capinha, ou para quem quiser realmente fornecer. Veja se o erro do franqueado ele vai causar mais danos ou ele vai causar mais benefícios para esse franqueado. Realmente existe um dano que é visível, um dano realmente que pode acontecer, o fato dele sair fora da regra, vamos dizer assim, da franqueadora. Talvez não tenha tanto dano assim, talvez o problema não seja tão grande assim e vale a pena você testar essa nova ideia do franqueado. E aí você mantém as rédeas do negócio como um todo, demonstrando, por exemplo, que você não sai fora do que está estipulado na COF, do que está estipulado no contrato. Se você colocou no contrato que as artes que esse franqueado solicita para você, você entrega em 3 dias, então entregue em 2, então. Melhor ainda, entregue antes do prazo, para quando você for corrigir ou você for perguntar por que seu franqueado está fazendo aquilo, ele vai ficar com peso na consciência falando porque a franqueadora ela não pisa fora do contrato. Por que eu estou pisando? Então essa é a melhor forma de você trabalhar com exemplo na hora de conquistar o seu franqueado, e conquiste o seu franqueado todo dia para que ele se preocupe em conquistar o cliente todo dia. Beleza? Qual que é a outra palavra, galera? Atrair, conquistar e manter. Agora eu vou falar sobre essa última palavra, que é manter. Você precisa manter o seu franqueado, e como você mantém o seu franqueado na rede? Não só de corpo presente, mas realmente trabalhando e fazendo o negócio crescer. Na minha opinião, tá? Não existe estudo nenhum, na minha opinião, você mantém as pessoas motivadas, principalmente um empreendedor motivado, mostrando que a receita dele está crescendo e a qualidade de vida também.
né? Se a receita estiver crescendo exponencialmente, mas a qualidade de vida estiver diminuindo, ele conseguiu crescer a receita, mas o negócio dele está... Aliás, a qualidade de vida dele está diminuindo porque ele cresce 100 mil em receita e ele aumenta 3 horas trabalhando. Ele já trabalhava 12, agora ele está trabalhando 3 horas a mais. Talvez esse franqueado ele não vai aguentar muito tempo motivado realmente e trabalhando com empolgação no negócio. Então você precisa ajudar esse franqueado a contratar pessoas, você precisa ajudar esse franqueado a desenvolver novos métodos, porque talvez você desenvolveu o negócio para que ele seja executado por uma pessoa, mas com um faturamento de X, mas esse franqueado ele é tão engajado, tão tubarão, que ele já está conseguindo faturar 10x, então ele precisa contratar mais funcionário, desenvolver software para estar organizando o negócio, ele precisa desenvolver novos fornecedores, porque aqueles fornecedores que você indica para ele não dá conta da quantidade de produto ou material que ele precisa. Então você precisa crescer junto com esse franqueado para que a permanência dele na rede seja prazerosa para ele, para a família, para os clientes também, porque a qualidade não pode cair. A quantidade de clientes continua tendo que aumentar de qualquer forma, mesmo ele tendo um faturamento alto. E talvez seja a hora de você sentar com esse franqueado e desenvolver uma nova forma de trabalho, né? E qual é o maior ganho de você ter um franqueado que cresce bastante, ou um franqueado que não cresce também, mas principalmente o que cresce bastante é que se você vê um franqueado faturando 10x, será que não é possível você vender uma franquia uma que fature 2x por um valor X e você vender um outro modelo de franquia com um faturamento de 10x? Então você tem que pensar nisso, porque na franquia que fatura 2x, você cobra 10 mil reais. Mas na que fatura 10x, você pode cobrar 150, 300. Porque dependendo do valor aí, que é o faturamento, que é a receita e o que sobra no bolso do franqueado. Então aprenda com o seu franqueado, tenha essa humildade de aprender com o seu franqueado também. Tá? A gente sabe que tem diversos modelos no mercado, tem diversas formas de fazer esse estudo, né, dessas 3 palavrinhas e colocar elas em prática, mas eu ajudo vocês, né, quem já participou da Semana do Franchise sabe que eu pego realmente na mão e vou levando ali passo a passo como você desenhar o seu modelo de franquia, você desenhar o seu negócio em franquia e conseguir vender suas primeiras franquias. Então, se você nunca participou, mas quer participar, é um estudo e é um evento de uma semana, a Semana do Franchise, 100% grátis, 100% online. Provavelmente tem o link no vídeo, em algum lugar aqui do vídeo tem um link para você estar se inscrevendo. Beleza? Bom, você sabe que como franqueadora, você não tem só um tipo de cliente. Você tem 2 tipos de clientes, porque o seu franqueado ele é o seu cliente recorrente, pode-se dizer assim, que ele compra a sua franquia e paga os royalties ali durante todo o tempo de contrato. E não adianta você focar só em um tipo de cliente. O cliente do seu franqueado também é seu cliente e é sua responsabilidade. É atendê-lo de maneira legal e também ajudar o seu franqueado a atender. Tá? Nesse momento eu vou falar do seu cliente franqueado. Como você atender o seu cliente franqueado como se ele fosse realmente um cliente como outro qualquer. Quando você atende um cliente no balcão de uma loja, da sua unidade piloto, por exemplo, você dá atenção para ele, você olha ele nos olhos, você dá um aperto de mão firme para ele, você atende ele com atenção, você busca o produto que ele está pedindo, não importa o quão alto esteja na prateleira esse produto, você executa o serviço para ele conforme ele está pedindo, né? Não, nem mais e nem menos. Então o seu franqueado ele é um cliente e tem que ser tratado como tal.
para que ele fique feliz, para que ele fique contente e atenda melhor ainda os clientes dele mais para frente. Então, galera, vocês precisam ter primeiro essa visão, colocar essa lente para conseguir enxergar o seu franqueado como cliente, para que ele se sinta atendido. Vai ter franqueado chato, vai ter franqueado que vai te desacatar na frente do restante da rede, e tudo isso você precisa amarrar em contrato, o que pode e o que não pode, o que pode dar penalidade, por exemplo, o franqueado, e o que não pode dar penalidade. Mas a melhor forma de você tratar o franqueado é como se ele fosse um cliente, e o cliente que tem sempre razão. O cliente ter sempre razão não quer dizer que você vai fazer todas as vontades e desejos dele. O cliente ter sempre razão quer dizer que você concorda com a atitude dele, que você está tudo bem com aquela atitude, mas que você não vai fazer todas as vontades dele porque você executa o que está lá no contrato. Então, se não está no contrato, você não executa. Deu para entender? É basicamente dessa forma que você trata um cliente como um franqueado como cliente. A gente sabe que toda relação tem altos e baixos. Tem momentos que você vai estar muito bem com a rede, tem momentos que nem tanto. Tem franqueado que vai estar sempre bem com você, vai estar sempre de bem com a vida, perguntando como que ele pode agregar mais para a rede franqueada, que ele teve uma nova ideia para aquisição de cliente, e vai ter franqueado que ele só vai reclamar. Vai ter franqueado na rede que ele só vai reclamar, só vai achar pontos fracos na rede e não há o que você faça para mudar a visão desse franqueado. Eu costumo falar que não adianta você gastar energia discutindo com esse franqueado que está jogando contra, não adianta você gastar energia tentando mudar o jeito que ele pensa. Eu acho que você tem que entregar sim tudo que estava no contrato, mas gasta energia com outro franqueado, com aquele que está empolgado com a rede, com aquele que quer desenvolver um novo método de execução do serviço que você presta, com aquele que está estudando sobre o produto que vocês vendem. Então você precisa empolgar ainda mais esse franqueado para que ele realmente se empolgue e continue buscando novos conhecimentos, continue buscando as novas maneiras de agregar para a franqueadora. E quando esse franqueado ele fizer algo certo, ele descobrir um novo método, ele desenvolver um novo fornecedor, pega esse franqueado e mostra ele para a rede. Algumas empresas que eu dou consultoria, há pouco a gente está implantando um papo com franqueado, algo desse tipo, de forma que a gente coloque um franqueado modelo, a gente busca na rede, nessas redes de franquia, um franqueado modelo, faça uma live com esse franqueado, onde o CEO, onde algum diretor da empresa entreviste esse franqueado para ele mostrar e para ele falar quais foram os principais acertos que ele teve com a franquia, qual foram as melhores decisões que ele tomou quanto ao negócio, qual foi as boas práticas que ele executou, se ele entregou panfleto, se ele fez campanha online, se ele fez mala direta, se ele contratou influencer, se ele colocou outdoor, o que realmente funcionou para ele. Então a gente faz essa live e convida toda a rede. Você convida a rede toda para fazer esse bate-papo e essa entrevista com o melhor franqueado, com as boas práticas desse melhor franqueado. Eu acho que você consegue assim tirar na essência, né? Eu sei que você gravar o vídeo e disponibilizar depois é mais fácil, que você pode editar, etc, etc. Mas a live ela traz a essência do momento e do sentimento atual do franqueado. Se você gravar, se você disser para ele que está sendo gravado só, ele vai saber que pode cortar ali, colocar e editar e etc, etc. Mas na live, ao vivo, as pessoas se interagem e vão ver tanto você, que é o diretor da empresa, quanto o seu franqueado, como que ele realmente se comporta no dia a dia, como que ele realmente fala no dia a dia e não é algo pastorizado, sabe? Não vai ser algo de mentira, pode-se dizer assim. Beleza?
Eu acho que assim, galera, basicamente o que eu queria falar para vocês é isso sobre a técnica ACM. A gente sabe que vai ter dificuldades em cada uma das etapas, a gente sabe que vai ter dificuldade em atrair, a gente sabe que vai ter dificuldade em conquistar e a gente sabe que vai ter dificuldade em manter. Mas o problema não é nem a solução, são as dificuldades, são os benefícios e malefícios, mas sim o que você faz com esses benefícios e malefícios. Beleza? Não se esquece, se inscreve no canal do YouTube, segue a gente no Instagram, né? Curte lá a nossa página no Facebook e entra no link abaixo ou em qualquer lugar da página que deve ter o link para você estar indo lá para a semana do franchise e eu vou te mandar um e-mail, vou mandar uma mensagem para você assim que a gente disponibilizar as inscrições para a semana do franchise. Beleza? Um abraço para você, empreendedor e empresário, e até o próximo vídeo.